Bom, os inosilicatos, eles possuem uma estrutura polimerizada de forma que os grupos aniônicos SiO4 formem cadeias unidimensionais, né? Essas cadeias, elas são formadas de maneira que cada tetraedro vai compartilhar dois vértices, dois oxigênios, formando uma cadeia simples, né? É isso que a gente está vendo aqui, ó. Na cadeia simples, ele vai compartilhar dois oxigênios, né? Então, a razão sílico-oxigênio é 1:3. Ou então, ele vai compartilhar três vértices, três oxigênios, formando, então, cadeias duplas, né? E a razão oxigênio, daí, sílico-oxigênio, vai ser 4:11. Tanto as cadeias simples quanto as cadeias duplas, elas ocorrem de forma isolada, né? Ou seja, elas são unidas na estrutura, né, para formar o mineral. Essas cadeias, elas se unem com camadas de átomos em coordenação 6 e 8, né, coordenação octaédrica e dodecaédrica nas cadeias simples, e coordenações 6, 8 ou 12 no caso das cadeias duplas, né? Então, aqui a gente tem o caso dos inosilicatos de cadeias simples, né? Os exemplos mais comuns dos minerais que pertencem que tem essa estrutura são o grupo do piroxênio, né? Vejam aqui a forma de polimerização, né? A gente tem aqui os tetraedros, né, olhando de cima. A gente tem aqui os tetraedros compartilhando o oxigênio aqui na cadeia, né? É o que está sendo mostrado aqui. E vejam aqui na estrutura do piroxênio, né, como essa cadeia ocorre isolada. Então, ela está ligada a sítios octaédricos ou dodecaédricos, né? Octaédricos são aqui o M1 e o dodecaédricos os M2. Aqui está a cadeia, aqui outra cadeia e aqui outra cadeia. Vejam que elas não... Entre uma cadeia simples e outra cadeia simples, não tem o compartilhamento de oxigênio. A fórmula geral dos inosilicatos de cadeia simples é XYZ2O6, né? Na posição X ou a posição M2 vão ocupar preferencialmente átomos de raio iônico aproximado de 1 Armstrong em coordenação cúbica, né, a cúbica distorcida, com oxigênio. Nessa posição podem entrar cálcio e sódio. Ou então podem entrar magnésio e ferro, né? Sempre a substituição, né, no sítio cúbico vai ser entre cálcio e sódio, ou então entre magnésio e ferro, né? Não pode ter a substituição entre cálcio e magnésio, por exemplo. E qual dupla de íon, né, que vai entrar, que vai ser admitida na estrutura, vai influenciar a sua simetria, né? Então, se entra cálcio e sódio, eles vão ser classificados como clinopiroxênios. E a entrada desses cátions na estrutura faz com que o mineral se cristalize no sistema monoclínico, né? Clinopiroxênio. Se entra magnésio e ferro, são classificados como ortopiroxênios, e os minerais serão então cristalizados no sistema ortorrômbico. Né? Então, aqui eu trago para vocês a visualização dessa estrutura, né? Deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui na parte de cima, a gente tem a representação da estrutura do ortopiroxênio, né? Vejam aqui que está marcado em tracejado a célula unitária, né? Vista de acordo com o eixo, né? Que a gente tá vendo no primeiro plano. E vejam que a geometria é da célula ortorrômbica, né? A entrada de cálcio e sódio, principalmente do cálcio, ele gera uma maior dificuldade de empacotamento na estrutura, que vai resultar numa menor simetria, né? Então, é a entrada do cálcio que vai fazer com que tenha essa distorção ali e gere a célula unitária monoclínica. Então, essa diferença de simetria faz com que sejam classificados em sistemas cristalinos diferentes. Então, eles recebem nomes diferentes, né? O ortopiroxênio, para indicar o sistema cristalino ortorrômbico, e clinopiroxênio, para indicar o sistema monoclínico. A posição Y é ocupada por átomos de raio aproximado de 0,7 Armstrongs, em coordenação 6, né, coordenação octaédrica, com oxigênio, e normalmente ela é ocupada por magnésio, ferro mais 2, ferro mais 3, manganês, falei magnésio já?
lítio, níquel, alumínio, cromo e titânio. A posição Z da fórmula é ocupada pelo silício, né, em coordenação tetraédrica com oxigênio, mas pequenas proporções de alumínio são admitidas, né, por substituição iônica. Muito raramente também são admitidas substituições por ferro 3+, e titânio no sítio tetraédrico. O crescimento dessas cadeias, acho que esqueci de falar para vocês anteriormente, mas vejam aqui, ó, que o crescimento, né, a cadeia ela se forma no eixo cristalográfico C. Tá? Ela cresce paralelamente ao eixo C. Além das variedades ortorrômbicas e monoclínicas, existe ainda um terceiro subgrupo, né, um terceiro arranjo cristalográfico, né, diferente, que vai levar à cristalização no sistema triclínico. Esses minerais são chamados então de piroxenoides. De modo geral, ele é bem semelhante, tá? A estrutura deles é bem semelhante dos ortoperoxênios e clinoperoxênios. Mas enquanto que nos orto e nos clinos apresentam íons pequenos, né, unindo as cadeias simples, ocupando posições X e Y das fórmulas, nos peroxenoides essas posições são ocupadas por íons maiores, né, por íons grandes. A fórmula dele é AzO3, sendo A geralmente ocupado por cátions bivalentes, em coordenação 6, 7 ou 8 com oxigênio, e e Z é representado por silício. Né? É a posição tetraédrica, geralmente ocupada pelo silício. Aqui eu trago para vocês a estrutura dos peroxenoides, em que a gente vê aqui a distorção, gerada principalmente pela entrada desses átomos em coordenação 7, né? Em coordenação anômala, gerando a célula triclínica, levando aí a distinção desse grupo dentro dos inosilicatos. E que eu trago para vocês a lista dos inosilicatos mais comuns, né? Dentro aqui dos ortoperoxênios, a enstatita e o hiperstênio. Clinoperoxênio, algita, diopsídio, espodumênio, onfacita. E dos peroxenoides, a rhodonita e a volastonita. Quando as duas cadeias, né, quando duas cadeias simples, elas estão ligadas pelo compartilhamento dos cetaedros, né, dos dois fios, elas vão formar os minerais do grupo dos anfibólios. Né? A gente tem então que metade dos tetaedros vai compartilhar 2 oxigênios, né, é o que a gente tem aqui, né, esse tetraedro aqui e esse tetaedro aqui só compartilham 2 oxigênios. E metade, vou mudar de cor. E a outra metade, que seriam esses dois aqui, vão compartilhar 3 vértices, né? 3 oxigênios. Formando, assim, as cadeias duplas. A polimerização dos tetraedros de SO4 em cadeias duplas resulta no radical Si8O22OH2, menos 14, ou então Si4O11 OH menos 7. E aí a gente percebe que uma grande diferença dos inosilicatos de cadeia simples para a cadeia dupla, além do compartilhamento, né, de um oxigênio a mais nos tetraedros, é a presença de hidroxila. Né? Anfibólios são minerais hidratados. Na estrutura dos anfibólios, átomos grandes, como cálcio, sódio e potássio, tendem a ocupar as posições A e X, né? E átomos menores vão ocupar a posição Y, né? Entrando aí magnésio, ferro, manganês. A posição A é preenchida pelos átomos maiores, né? Geralmente em 1,3 angstroms, em coordenação 12 com o oxigênio dos vértices dos tetraedros. Normalmente, ela é representada por potássio, bário e rubídio. Só que ela raramente é ocupada. Tá? A posição X vai ser ocupada por átomos grandes, cerca aí de 1 angstrom, em coordenação cúbica com oxigênio, e são representados aí geralmente por cálcio e sódio. Muito raramente potássio entra nesse sítio cristalográfico.
A posição Y é ocupada por cátions de dimensões ao redor de 0,7, em coordenação octaédrica, e geralmente é ocupada por magnésio, ferro 2+, ferro 3+, alumínio, manganês, titânio, lítio, manganês 3+, e cromo. A posição Z é ocupada pelo silício. Normalmente o alumínio também ocupa esse sítio, né, em substituição do silício. E raramente ferro 3+, titânio e potássio também podem entrar em substituição nesse sítio tetraédrico. A posição W, né, da fórmula, é ocupada normalmente pelo radical aniônico hidroxila, mas ela também pode ser ocupada pelo flúor, pelo cloro e pelo oxigênio, em substituição aí, iônica com a hidroxila. Aí eu trago aqui para vocês a estrutura, né, dos anfibólios. Vejam aqui que assim como nos inosilicatos de cadeia simples, o crescimento das cadeias se dá ao longo do eixo C. Tá? Então, essas são as fitas geradas aqui, tá? Esses risquinhos azuis que eu tô fazendo. E vejam que não há compartilhamento entre uma sequência de fita dupla com outra, tá? De oxigênio. Elas são ligadas através de sítios cúbicos e octaédricos. Da mesma forma que os de cadeia simples, os inosilicatos de cadeia dupla também são separados em 3 subgrupos com base no sistema cristalino em que eles vão se cristalizar. Né? Então, a gente tem os ortoanfibólios, em que os tetaedros ordenados em fita dupla são unidos apenas por átomos de pequenas dimensões em coordenação 6, ocupando a posição X, e em coordenação 8, ocupando a posição Y, resultando numa simetria ortorrômbica. Né? E os elementos que vão ocupar esse sítio geralmente são magnésio, ferro e alumínio. Os clinoanfibólios, né? A posição Y é ocupada por átomos pequenos e a posição X tende a ser ocupada por átomos maiores. A posição A podendo ou não estar ocupada por átomos de tamanhos anômalos, né? Para a estrutura do anfibólio. Isso resulta na simetria monoclínica da estrutura. Esses são os principais minerais do grupo dos anfibólios. Né? A gente tem aqui dos ortoanfibólios antofilita, mas clinoanfibólios acabam sendo muito mais comuns, né? Principalmente aqui a actinolita, glaucofânio, hornblenda e tremolita. Ela também pode ter, né, o terceiro subgrupo é um arranjo triclínico, em função do tamanho dos átomos que vão unir as cadeias. Né? Eles vão ser átomos em coordenação 6, né, em coordenação octaédrica. Né? Daí eu trago aqui para vocês novamente a estrutura, né, desse mineral. Vejam que ele é uma estrutura bem mais simples, né, do que dos anfibólios e dos anfibólios orto e clino. Né? Os anfibolóides eles têm uma estrutura bem mais simples, caracterizada só pela presença de átomos em coordenação octaédrica e os tetraedros de silício. O anfiboloide mais comum é esse que eu trago aqui para vocês, a safirina, que é um aluminosilicato de alumínio e magnésio. E a gente vai falar agora sobre a outra subclasse, né? A subclasse dos filosilicatos. Eles são formados pela intercalação de camadas, que também são chamadas de folhas, tá? Daí que vem o nome filosilicatos, né? Folha, filos. Então, eles são formados pela intercalação de folhas de tetraedros de sílica, mostrados aqui em azul, com folhas octaédricas.
né? Esses tetaedros de sílica estão polimerizados de maneira a formar uma rede hexagonal aqui. Uma característica gerada por essa estruturação deles, né, de intercalação entre folhas de tetraedros e folhas de octaedros, é o hábito foliado, lamelar desses minerais, né? Eles são minerais escamosos. Eles têm ligações muito fracas entre esse conjunto de estruturas que formam essa característica dos minerais de esfoliarem. Na camada dos tetaedros, eles são unidos em 3 de seus vértices, né? O oxigênio apical não é polimerizado, é isso que essa figura está mostrando aqui para vocês, tá? A gente está vendo uma folha de tetaedro com as pontinhas, né? A base aqui do tetaedro e os oxigênios apicais voltados para cima e outra voltada para baixo, né? Mostrando que eles compartilham o oxigênio basal, né? Constituindo aí essa rede plana de malha hexagonal. As folhas octaédricas, elas são compostas ou por octaedros de átomos bivalentes ou de octaedros de átomos trivalentes em coordenação octaédrica, né, coordenação 6, com a hidroxila. Então, é o que a gente tem aqui. Essa estrutura, quando formada por átomos bivalentes, né, geralmente essa estrutura é formada em função do magnésio, tá? E vai formar a chamada folha octaédrica do tipo brucita. Tá? Escrito aqui embaixo. Os átomos de magnésio eles estão, então, em coordenação 6, né, cercados por 6 hidroxilas, gerando octaedros regulares. Os íons hidroxila estão dispostos em 2 camadas, em empacotamento hexagonal compacto, e o magnésio vai ocupar os interstícios, né? É aquilo que eu falei para vocês quando eu estava explicando como que se formava os sítios, né, intersticiais no empacotamento da estrutura interna do mineral. Os íons hidroxila, eles são compartilhados com os octaedros adjacentes, né? E assim, 3 átomos de magnésio vão existir para cada octaedro de íon hidroxila, né? Por isso que essa configuração de folha também é chamada de trioctaédrica. Então, vocês podem achar na literatura folhas octaédricas, né, em função do magnésio sendo chamadas de folha trioctaédrica ou folha do tipo brucita. No caso das folhas octaédricas com átomos trivalentes, geralmente a estrutura é formada em função do alumínio, né, que por ter uma carga positiva 3+, vai ocupar somente 2/3 dos interstícios da estrutura, né, para manter a neutralidade elétrica dessa estrutura. Então, 1/3 dos interstícios das folhas duplas de hidroxila não são ocupadas, né? Vejam a diferença, né? A cada 2 octaedros, 1 não é ocupado, né? Ele não é gerado, né? Essa coordenação octaédrica. Então, vejam que ela tem uma estruturação diferente da folha octaédrica bivalente. Isso vai resultar, né, que a razão alumínio por hidroxila vai ser de 2:1. Por isso que essa folha é chamada de folha dioctaédrica ou então do tipo gibbsita. Bom, então para formar a estrutura do filosilicato, a gente tem que ter a junção entre a folha octaédrica e a folha tetaédrica. A folha octaédrica ela é eletricamente neutra, mas a tetaédrica não, né? Então, para formar uma estrutura estável, vai ocorrer a substituição de parte dos grupos aniônicos hidroxila por átomos de oxigênio, né? Eles têm essencialmente a mesma carga residual e mesma dimensão, tá? Por isso que essa substituição é possível, né? Então, a gente vai ter que 2 oxigênios dos vértices do tetraedro, é isso que está mostrando aqui, tá? Esses 2 oxigênios vão ser substituídos vão substituir, 2 hidroxilas na folha octaédrica. Tá?
Essa junção, ela pode ser feita de duas maneiras, né? A estrutura mais simples vai ser aquela em que apenas uma folha tetraédrica vai se ligar a uma folha octaédrica. Isso vai gerar uma estrutura do tipo TO, ou então uma estrutura 1 para 1, né? Proporção aí de folha tetraédrica para folha octaédrica. No segundo tipo de junção entre essas folhas, a gente vai ter a junção de duas folhas tetraédricas com uma folha octaédrica. E nesse caso, a estrutura que vai ser formada vai ser uma estrutura TOT, ou então razão 2 para 1, né? Uma folha octaédrica entrando aí entre duas folhas tetraédricas, né? Então a gente tem a folha de tetraedro de silício, a folha octaédrica e a folha tetraédrica novamente. A folha tetraédrica ela pode estar unida a uma folha trioctaédrica, né, do tipo brucita, tendo magnésio como coordenador, ou então ela pode estar ligada a uma folha do tipo gibsita, né, com alumínio como coordenador. E elas vão formar minerais diferentes por conta disso. Então, se a gente tem uma estrutura TO ligada, né, uma estrutura 1 para 1, ligada com uma folha octaédrica do tipo brucita, né, que é aqui do magnésio como coordenador, a gente vai formar os minerais do grupo da serpentina. Quando a folha tetraédrica está ligada a uma folha octaédrica do tipo gibsita, né, com o alumínio como elemento coordenador, né, a gente vai formar os minerais do grupo da caulinita. Aí, só um detalhe de grafia, vocês podem achar na literatura tanto caulinita com U como caolinita com O, tá? As duas grafias estão corretas. A mesma coisa acontece para estruturas 2 para 1, estrutura TOT. A gente pode ter a folha tetraédrica, né? As duas folhas tetraédricas ligadas com uma folha octaédrica do tipo brucita, né? Do tipo o magnésio como íon coordenador, gerando aí os minerais do grupo do talco. Ou então, a gente tem as duas folhas tetraédricas com uma folha octaédrica do tipo gibsita, com o alumínio como íon coordenador, gerando os minerais do grupo da pirofilita. Como as estruturas TOT são apolares, né, diferentes da TOT que eram polares, elas são ligadas entre si por ligações mais fracas que as estruturas TOT. Né? Isso vai resultar em uma dureza menor, né? Enquanto os minerais da folha TO, minerais de estrutura da folha TO, têm uma dureza aí de 2, 3, né? Os minerais constituídos por folhas TOT têm uma dureza em torno de 1, 1,5. Então, eles são mais fáceis de riscar do que minerais de estrutura TO. Bom, eu estou falando que a ligação entre as estruturas, tanto TO quanto TOT, né, entre os conjuntos de estruturas TO, conjunto de estrutura TOT, é feita por ligações de Van der Waals. Né? A gente tem aqui um pacotinho de estrutura TOT, uma ligação Van der Waals, outro pacotinho de estrutura TOT. Né? E assim vai formando toda a estrutura do mineral. Mas nem sempre a ligação é feita assim, tá? Desse jeito. Essa ligação entre as estruturas também pode ser feita por cátions intersticiais, né? Também chamados aí de interlamelares, né? Já que essas estruturas são chamadas de lamelas ou camadas. Para que os átions ocupem esse espaço interlamelar, tem que haver uma substituição do silício, né, mais 4 dos tetraedros, por alumínio mais 3. Né? Então, a gente tira o silício mais 4 e vai entrar um alumínio mais 3 aqui na estrutura e vai ficar uma carga elétrica livre. Né? Essa carga vai ser compensada com a entrada do cátion monovalente em coordenação 12. Né? Geralmente, os cátions admitidos nesses espaços interlamelares, né, esses espaços intersticiais, são o potássio, o sódio, o césio, o rubídio e o lítio.
Então, isso acontece tanto para o conjunto de estrutura TO, quanto para o conjunto de estrutura TOT. É o mesmo mecanismo. Bom, essa estrutura, ela leva à estruturação dos minerais do grupo das micas. Né? A estrutura desses minerais é do tipo TOT, tá? Então, micas são sempre estruturas TOT, nunca 2 para 1, nunca estruturas 1 para 1, estruturas TO. Tá? E aí, a gente vai ter duas famílias, né? A família da flogopita e da biotita, ela é formada quando a folha octaédrica ela é do tipo brucita, né? Ou seja, ela é coordenada em função do magnésio. E a formação da família da muscovita, quando essa estrutura da folha octaédrica foi coordenada em função do alumínio, né? Então, quando a gente tiver a intercalação entre folha tetraédrica e folha octaédrica do tipo brucita, gibsita, desculpa. Como entre as folhas, né, TOT, vão estar cátions grandes, né, vai ser gerada cargas residuais, e as folhas triplas vão se unir umas às outras mais fortemente do que acontece no caso do talco e da pirofilita. Né? Isso vai resultar num aumento de dureza e diminuição da facilidade de deslizamento entre as folhas. Né? Então, aquele padrão de desfolhamento que eu falei que caracteriza esses minerais diminui um pouco no caso das micas, né? Em comparação com o talco, em comparação com a pirofilita. Mas ainda assim, são minerais bem descamosos. Bom, eu falei que o que permite a entrada de cátions é a geração de carga livre pela substituição de um dos 4 átomos de silício, né, por alumínio aqui em cada tetraedro. A substituição máxima de átomos de silício por alumínio nos tetraedros é de 2 em 4. Né? Então, quando 2 silícios forem substituídos por 2 alumínios, a gente vai gerar 2 cargas por unidade de folha tripla. Né? Então, são admitidos na estrutura agora cátions bivalentes. Nesse caso, geralmente são admitidos o cálcio, o magnésio e o ferro 2+. Essa maior carga e menor dimensão dos cátions bivalentes gera ligações mais fortes, né? Vai gerar aí ligações iônicas. Isso vai aumentar a dureza, vai aumentar a densidade desses minerais e vai diminuir a flexibilidade e a qualidade da clivagem do mineral. Né? Eles vão ser micas mais quebradiças, né? Elas são chamadas de micas quebradiças. Né? É um subgrupo dentro do grupo das micas. Outra derivação da estrutura dos filosilicatos resulta na inserção de uma folha simples do tipo brucita, né? Ou seja, vão ser nesse espaço interlamelar entre as estruturas TOT, a gente vai ter a entrada de uma folha octaédrica do tipo brucita, né? Coordenada pelo magnésio, dando origem ao grupo do grupo de minerais das cloritas. Essa é a estrutura que a gente tem aqui, né? Então, a gente vai ter tudo igual era antes, né? Então, a gente vai ter a mesma coisa do que era para o grupo das micas, né? A estrutura TOT, a entrada de uma folha octaédrica, novamente, outro conjunto de estrutura TOT. Por fim, o último tipo, né? A última possibilidade de ligação entre esses conjuntos de TOT são as estruturas TOT dioctaédricas ou trioctaédricas ligadas pela entrada de folhas de água molecular contendo cátions livres. Então, essa é a característica estrutural dos argilominerais, ou também chamados de minerais de argila. Argilominerais é mais correto, tá, pessoal? Mas vocês podem achar como minerais de argila. Dentro dos argilominerais, a gente tem a estrutura da esmectita e da montmorillonita. Tá? É uma estrutura TOT octaédrica. Tá? Então, a gente tem aqui o conjunto, né, TOT.
e a admissão de água junto com esses cátions intersticiais. Quando a gente tem a admissão, né, dessa camada de cátions e água em uma folha do tipo em um conjunto TOT formado por uma estrutura octaédrica do tipo brucita, a gente vai formar os minerais do tipo vermigulita. Tá? Essa admissão de água na estrutura dos argilominerais, especialmente da multimurilanita e da vermiculita, faz com que eles sejam chamados de argilas expansivas. Tá? Notem que a gente foi tendo um aumento desse espaço entre base e base das estruturas TOT. Né? Vejam aqui tem aproximadamente 15 angstrom. Vejam aqui, no caso das micas, esse espaço, né, entre uma lamela e outra, né, com o espaço aqui entre a estrutura toda, né, estrutura TOT e o cátion intersticial é de 10 angstrom. E aqui no caso dos minerais mais simples, né, talco e pirofilita, era de 9 e de 7 angstroms. Então, esse aumento, né, da estrutura, né, desse espaço interlamelar, faz com que elas sejam chamadas de argilas expansivas. Elas são um exemplo prático disso. Elas são consideradas um risco geotécnico. Né? A gente tem que fazer uma análise do solo muito bem feita para testar como é a absorção de água dessas argilas, para ver se eles não vão causar depois, com o encharcamento do solo, danos estruturais na fundação, né, das construções. Então, às vezes, esse estudo não é muito bem feito, ou não é feito, e leva depois à rachadura de casa, por exemplo, por conta disso. Então, trago aqui para finalizar o módulo de filosilicatos, que é a estrutura interna variada, né, dessa família, em função dos octaedros, né, se eles são coordenados por átomos bivalentes ou trivalentes, formando aí as folhas dioctaédricas e as folhas trioctaédricas, né, do tipo brucita e do tipo gibbsita, em função da estrutura de ligação, né, das folhas tetaédricas e octaédricas, da proporção de uma para outra, né, do tipo TO 1 para 1 ou se do tipo TOT 2 para 1. E vai variar também em função de como é a ligação entre essas estruturas. Se ela é feita por ligação de Van der Waals, se por cátions intersticiais, né, monovalentes ou bivalentes, ou então se eles admitem a entrada de água nesses espaços intersticiais, esses espaços interlamelares. E aí é que eu trago para vocês um resuminho, né, de todas as estruturas, passando aqui da estrutura da brucita, da gibbsita, né, são as mais simples. E aí, as variações, né, aqui a ligação de folhas TO, se elas são trioctaédricas ou dioctaédricas, folhas TOT, di e trioctaédricas, e a estruturação aqui das folhas TOT, os cátions interlamelares, né, e suas derivações com a entrada de água. Aí eu trago aqui para vocês um quadro com o nome de todos os minerais mais comuns dos filosilicatos, tá? Eu destaco aqui talco e pirofilita, né? Talco é o talco mesmo. A pirofilita, né? As micas verdadeiras são as dioctaédricas, né? Muscovita e paragonita. A muscovita é uma mica muito comum, tá? Aí as trioctaédricas é a biotita, a flogopita, a glauconita, a lepidolita. Destaque aqui para a lepidolita, que é uma mica de lítio, tá? Ela é roxinha, bem bonitinha. A biotita é preta, né? Ela é um castanho bem escuro, que tende a ficar da cor preta. A muscovita ela é mais clara. A flogopita ela tem uma cor mais avermelhada. Aí aqui as micas quebradiças é a margarita. Ela é um pouco rara, não é muito comum não. A clorita, né, é bem comum também, principalmente em minerais de alteração por metamorfismo. Estipilomelano, também é um mineral bem comum. E dentro dos argilos minerais, aqui o grupo da caulinita serpentina, né? Bem comum. E a multimurilanita, como eu falei para vocês, argila expansiva.